E aí, saudades, bom dia, beleza? Eu me chamo Pedro Almeida e estou fazendo comentários a respeito do livro As 48 Leis do Poder. A lei de hoje que eu vou falar é a Lei 20, fala mais ou menos assim: não se comprometa com ninguém. Aí tem tipo a descriçãozinha dela embaixo. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros, colocando as pessoas uma contra as outras, fazendo com que sigam você. E vou fazer um comentáriozinho sobre esse capítulo, que é foda, e ele fala tipo assim, uma frasezinha que me marcou. Faça o papel da rainha virgem, dê esperança, jamais satisfação. Quer dizer mais ou menos isso. Essa frasezinha, ela fala a respeito da rainha Elizabeth I, que ela foi uma rainha lá da Inglaterra, né? E ela foi uma rainha de muito poder, de que ela conseguiu fazer muitas coisas, muitas obras, e muitas pessoas cortejavam ela, muitos príncipes queriam casar com ela. E até o próprio reinado dela faziam coisas pra tentar casar ela, porque ela tava ficando velha. E ela sempre enrolava, sempre enrolava, sempre enrolava. Ou seja, ela dava esperança, mas ela nunca dava satisfação. Ela beijava os caras, ela saía com os caras. Ela fazia com que os caras... que os príncipes, né, na época, para fazer com que eles beneficiassem o reinado dela, beneficiasse o país dela lá. E em troca ela dava esperança a eles e eles se iludiam. Teve até um tratado de paz, eu acho, que ela fez amizade com esse cara, fez amizade, todo mundo achava que ia dar merda, e ela fez amizade com esse cara, e dando esperança a ele, dando esperança. E ela consegue esse tratado de paz e todo mundo fica admirado com as obras que ela conseguia fazer, porque ninguém conseguia fazer. O mundo estava em crise e ela conseguia fazer o que ninguém estava conseguindo, né? E ela morreu virgem, mas deixou muitas obras, deixou muita significância e ficou reconhecida por isso. Então, basicamente isso, quando ele fala de você não se comprometer, o que as pessoas faziam? Elas ficavam no meio, não tomavam partido, mas elas chegavam lá e faziam amizade com um e faziam amizade com o outro, sem que os dois percebessem que existia esse laço entre essas pessoas. Tem até um caso do também presidente dos Estados Unidos, um cara chamado... alguém da família Rockefeller queria se candidatar como presidente, mas na época o partido não apoiou ele. O que aconteceu? Um cara que o partido tinha apoiado, ele pediu apoio e o Rockefeller apoiou ele, ficou lá, tomou o partido dele. Só que tinha outro cara na época que era tipo um ministro aqui no Brasil. Fugiu a palavra agora. E esse cara se aliou ao então candidato a presidente e disse: não, eu vou te ajudar e tal, eu vou te dar informações privilegiadas sobre o que está acontecendo no Vietnã, eu vou te dar informação privilegiada sobre coisas que vão te ajudar a conseguir chegar na presidência. Aí o cara, esse cara é foda, esse cara vai me ajudar a chegar lá. Ele já tava na frente, né? E em antemão, o que é que ele fez também? Ele fez amizade com o concorrente, não, como é o nome? Com o adversário político lá dele, que tava concorrendo contra ele. Fez amizade com esse cara e disse: olha, fica calado que eu não gosto daquele cara, que tá se candidatando a presidente. Deixa eu ver o nome dele aqui, rapidinho. Não, Kissinger era o cara que ajudou eles. E Nixon era o cara que foi candidato a presidente. Kissinger era o cara que era tipo o ministro que eu falei. Pronto, esse Kissinger, não sei pronunciar essa pronúncia. Foi o cara que fez isso. Se manteve nessa jogada, ajudou um e ajudou o outro, ficou lá no meio termo e nenhum dos dois sabiam dele. Sabiam que ele estava tramando contra eles. O que é que acontece? Esse Nixon ele ganha para presidente dos Estados Unidos. E esse cara, esse Kissinger, não mais ou menos sei pronunciar, ele vira do alto escalão do governo. E com o tempo todo mundo começa a cair. Gente de confiança desse Nixon, ele começa a botar pra fora e esse cara, ele fica. O cara que ajudou ele fica. Ou seja, ele conseguiu fazer uma jogada de mestre aí. Conseguiu agregar valor pra si mesmo, conseguiu aumentar sua autoridade, aumentar a perspectiva que as pessoas enxergavam ele. E ficou um cara disputado pelo governo. E a gente vê muitos exemplos disso também hoje em dia. Você tomar um exemplo com os políticos da sua cidade. Provavelmente você vai ver um cara que ele tá no governo agora, e quando entra outro governo, outro prefeito na cidade, ele também vai lá tá com o cara. Aí a gente pensa: porra, esse cara não sabe que lado ele corta, não sabe que lado ele tá.
Mas ele faz praticamente isso, ele pratica isso, ele fica do lado de quem tá, e nas escondidas, se o cara tiver chance, o lado oposto, ele vai lá para o cara, vou dar informação privilegiada do então prefeito, vou dar informação privilegiada sobre isso, sobre tal assunto, sobre o que a cidade está precisando, sobre os problemas da cidade e tal. E é o que muito acontece. Espiões se infiltram, não espiões, propriamente dito, né? Pessoas se infiltram nessa coisa de levar e trazer, dessa informação levar e trazer, e se mantém lá no lado neutro, e quem ganhar, para ele tá bom. Você vai ver isso, você vai ver muito isso se você observar. Eu nunca tinha parado para observar isso. Pessoas que estão no atual prefeito, quando troca de prefeito, tá lá também, tá mordendo também a isca, tá comendo lá devagarzinho. E é assim que funciona. E também outra forma de agregar o valor também, que aí outro artista fazia na época, era Pablo Picasso também, ele fazia isso. Ele se mantinha neutro e a galera ficava disputando as obras dele, querendo que ele viesse pro lado de tal, pro lado de tal, e ele sempre se mantendo lá neutro, mas comendo dos dois lados. Era o que ele fazia, comendo dos dois lados. Então fica aí a lição pra gente, se manter neutro, tentar se manter neutro. Não que você vai aplicar isso 100% na sua vida, até porque também o livro fala a respeito dessa lei, que fala o seguinte, que a gente tem que ter, é uma das leis mais perigosas, assim, mais fácil de ser descoberta, porque se o lado atual e o lado oposto descobre que você está comendo os dois lados, que você está tramando contra os dois, para se manter no poder, para crescer, para favorecer o seu crescimento pessoal, você está destruído, velho. Os caras vão te destruir, os caras vão combinar entre eles de te destruir. Então o que ele fala muito é isso, é você esperar, é você ver, não tomar partido no começo, não ficar tipo, não, o cara já tá com tudo para ganhar, vou ficar do lado dele. Só que de repente acontece um reviravolta aí, o cara mais fraco vai lá, vira e tu fica perdido, tu perde. Ele fala isso, você só toma partido quando você tiver certeza do que vai acontecer. Observe, deixa os dois se comer e até se ofereça como mediador, provoca confusão e se ofereça como mediador. Que é o que eles faziam, um exemplo. Ele chegava lá, o exemplo do livro, né? Chegava lá, ó, fulano tá dizendo que vai derrubar tu aí do governo, isso vai fazer tal coisa. E chegava pro outro, pra oposição, e dizia, fulano tá planejando te derrubar, viu? O que acontecia? Os dois na inocência iam lá, brigavam, se bicavam, e depois o cara que fez a confusão, que muitas vezes acontece isso também no dia a dia da gente, a pessoa que faz a confusão, que arma tudo, que disse-me-disse, vai lá e faz uma mediação, resolve o conflito, dá uma ideia lá de a galera se resolver, e quem sai em vantagem é quem amenizou a briga, né? No caso, quem foi que planejou, quem foi que jogou a bomba lá e correu e depois foi lá para ajeitar a merda que tinha feito, e ela saiu em vantagem. O crescimento pessoal dela tá em dia. Então é isso aí, fica a dica. Essa é a lei comentada, a lei 20 do livro As 48 Leis do Poder, pela minha interpretação e pelo que o livro fala. Se for aplicar, aplique aí de maneira coerente. Quem puder se inscrever no canal, se inscreva aí que chegou até aqui. A gente vai ter comentários diários, pelo menos até quando eu estiver disposto. Valeu, abraço.